Sabe, às vezes a história de um país inteiro pode ser contada pela vida de uma única pessoa. Hoje, essa pessoa é o Marquês do Tamandaré. A jornada dele praticamente se confunde com a própria formação do Brasil. Pois é. Essa é a grande questão, não é? Como é que a trajetória de um homem se amarra de tal forma ao destino do seu país que, no fim, as duas histórias parecem ser uma só? É o que vamos tentar entender aqui. Bem, para a gente entender o Tamandaré, a gente precisa primeiro sacar o mundo em que ele vivia. Pensa só, Brasil, século XIX. O mar era tudo. Era a estrada que conectava o país, mas também era por onde vinha o perigo. Então, controlar as águas não era só uma questão de poder, era uma questão de sobrevivência mesmo. Vamos lá então. Primeira parte. Um homem nascido do mar. Vamos mergulhar nas origens de Joaquim Marques Lisboa e ver como o oceano parece que já tinha traçado o destino dele desde o início. Olha só a linha do tempo dele. Ele nasce em 1807, num Brasil que ainda era colônia de Portugal. Entra para a Marinha muito jovem, num momento, um momento de total incerteza, com o país lutando para se tornar independente. A vida dele vai correndo bem ali, lado a lado com a história do Brasil, de colônia até virar um império consolidado. Segunda parte, defendendo uma nova nação. Ok, com o país no mapa, o grande desafio agora era outro: manter tudo unido. E é justamente aqui que Tamandaré se torna uma peça-chave, navegando por tempestades, tanto no mar quanto em terra firme. A carreira dele foi uma sucessão de momentos críticos. Ele lutou na Guerra da Independência, patrulhou rios que eram as veias do continente, defendeu fronteiras, acabou com revoltas internas, garantiu que as rotas de comércio continuassem abertas. Basicamente, onde a integridade do Brasil estava em jogo, pode apostar que o Tamandaré estava lá, na linha de frente. E essa frase aqui, ela resume tudo, né? Ele não era o tipo de líder que fazia discursos inflamados. O poder dele vinha da sua eficiência, não da retórica. Num império que ainda era jovem e estável, ser previsível e competente valia muito mais que carisma. A confiança era construída com resultados, não com palavras. E foi exatamente por isso que ele subiu na carreira até virar marquês. Não foi sorte, nem favor. Foi construído com base numa competência silenciosa e uma dedicação absurda. O Estado confiava nele por um motivo bem simples. Ele entregava resultados. Sempre. E sem fazer alarde. Terceira parte, a Guerra Decisiva do Paraguai. E toda essa jornada nos leva ao momento que definiria a sua carreira, onde décadas de experiência seriam postas à prova no maior e mais sangrento conflito da história da América do Sul. A Guerra do Paraguai foi um conflito de uma escala brutal, difícil até de imaginar. E no coração da estratégia da Tríplice Aliança estava o domínio naval. Adivinhe qual era a especialidade de Tamandaré? Exato. A estratégia naval dele foi uma aula de lógica militar. Não era só sobre ganhar batalhas, era sobre asfixiar o inimigo. Primeiro passo, isolar o Paraguai com um bloqueio no mar. Segundo, cortar as linhas de abastecimento deles nos rios. Terceiro, enfraquecer as tropas paraguaias a partir da água. E só então, com o inimigo já fragilizado, abrir caminho para o exército avançar. Ele entendeu que essa guerra seria vencida, ou perdida, nos rios. Quarta e última parte, o legado do patrono silencioso. Bom, a gente viu a ascensão, viu o grande teste de fogo, mas no fim das contas, o que ficou? Qual é o legado que o Tamandaré deixou? Para entender a figura dele, é preciso analisar de onde vinha a sua autoridade. Não vinha de um cargo político, nem da fama. Vinha de algo muito mais raro. A constância de uma vida inteira dedicada ao serviço e do respeito que ele conquistou em inúmeras crises. Ele nunca quis os holofotes. Eram os holofotes que o encontravam. Parem para pensar um pouco. O cara serviu sob 3 imperadores diferentes. Enquanto o Brasil passava por revoluções, crises políticas, mudanças sociais gigantescas, Tamandaré estava lá. Ele era a âncora, um ponto de estabilidade no meio do caos, sempre leal à Marinha e ao país. E é por tudo isso que ele se tornou o patrono da Marinha do Brasil. Esse título não é só uma honra, é a definição do seu legado. Ele representa os valores de disciplina, lealdade e um tipo de serviço à nação que vai muito além de política ou de glória pessoal. E isso nos deixa com uma reflexão para fechar. A história está cheia de figuras carismáticas, barulhentas, mas a história de Tamandaré nos faz perguntar: será que as nossas nações e instituições não são, muitas vezes, sustentadas por aqueles que não fazem barulho? Por aqueles que, em silêncio, apenas garantem que a estrutura toda não desmorone? Fica aí a pergunta.